Olá, acadêmicos! Sejam muito bem-vindos. Nós iremos iniciar hoje uma disciplina Educação e Sociedade. Sou a professora Dirce Efigênia Brito Lopes, pedagoga, mestre em Educação pela Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, supervisora de ensino e coordenadora do curso de Pedagogia UAB e FMNG. Bem, pessoal, como eu disse, nós teremos uma disciplina de 60 horas, né, cujas professoras serão a professora Júnia Tatiane Damasceno Oliveira e eu, professora Dirce Efigênia Brito Lopes. A disciplina Educação e Sociedade, cuja ementa da disciplina, olhem bem, fiquem bem atentos, a ementa da disciplina são as bases sociológicas da educação, o discurso sociológico e clássicos da educação, Marx, Durkheim e Weber, as teorias sociológicas da educação a partir de Bourdieu, Gramsci e Marin, a relação entre educação, Estado e democracia, o capitalismo, a organização do trabalho e a educação, a escola como espaço de produção e reprodução social. Bem, com o objetivo geral da disciplina, nós teremos estudar os conceitos da sociedade e educação sob diferentes enfoques sociológicos, com vistas a relacionar esses conceitos com as práticas e os processos educativos na sociedade contemporânea. Os objetivos específicos são aqueles que vocês devem demonstrar ao final, os comportamentos e conhecimentos que vocês devem demonstrar ao final das nossas aulas, ok? Então são eles: focar nos processos educativos da sociedade contemporânea, destacar o significado da instituição escolar enquanto agência privilegiada de socialização e construção da sociedade, permitir uma conexão entre a organização social e as formas e processos educativos com ênfase nos debates contemporâneos. O nosso conteúdo programático ele será dividido em unidades: Educação e Sociedade no enfoque sociológico, Educação, Estrutura e Mudança Social, a Política Social e a Relação com a Sociedade, Educação, Controle e Relações Sociais. Como metodologia, nós teremos as aulas expositivas, que são aulas, agora as videoaulas, que a gente está tratando com vocês, e as apresentações aí no polo de apoio presencial, ok? As atividades teóricas e práticas, seminários, vídeos, trabalhos em equipe, visitas a instituições educacionais, caso a gente consiga fazer em tempo mais ágil essas visitas, né? Leitura e discussão. Lembrando que toda essa metodologia que está posta aqui, nós vamos delimitar nos nossos fóruns de discussão, ok? Os recursos, como vocês veem, nós teremos que utilizar alguns auxiliares como data show, computadores e tudo mais, tá? A avaliação vai partir da participação de vocês, né, nos fóruns de discussão, o interesse que vocês têm em interagir nos fóruns, não é isso? Vocês terão AA para fazer no valor de 10 pontos, AP no valor de 30 pontos, seminário temático no valor de 20 pontos, os fóruns de discussões no valor também de 10 pontos e também a AO no valor de 20 pontos e a autoavaliação no valor de 10 pontos, totalizando 100 pontos, ok? Preste bastante atenção. Quem não conseguir os 70 pontos no decorrer normal da nossa disciplina, vai ter que fazer a recuperação, ou seja, os estudos individuais orientados, o EIO, tá? Mas isso a gente vai tratar num determinado momento nos fóruns de discussões, ok? E nós temos também a bibliografia básica, que é Costa, né? Sociologia, Introdução à Ciência da Sociedade, Tura, Sociologia para Educadores, Rodrigues, com Sociologia da Educação, e temos também uma bibliografia complementar, a Marilena Chauí, com o livro Que é Ideologia, Paulo Freire, com Educação com Prática da Liberdade, também do Freire, Pedagogia da Autonomia, e Circe Brasil, O Jogo e a Construção dos Sujeitos na Dialética Social, além de Maria Alice Nogueira, Escritos de Educação, ok? Olha, pessoal, peço que em nossas aulas vocês estejam munidos sempre de papel e caneta. Quando surgir alguma dúvida, por favor, anotem, né? Não fiquem com dúvida. E já aproveitando a oportunidade, dizer que vai haver o Fórum Tira Dúvidas. Lembrem disso, a participação no AVA é importantíssimo. Se vocês não postarem as suas dúvidas, como é que a gente vai orientar vocês? Como é que o tutor também, à distância, e mesmo o tutor presencial, e eu, ou a professora Júnia, podemos orientá-los, ok?
Para que tenhamos, então, um bom resultado, será necessário dedicação nos estudos, nas atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam a apostila. A apostila é o passo inicial. É lógico que vocês não vão ficar só nela, tendo em vista que vocês são acadêmicos. Nós listamos aí algumas referências que vocês podem buscar até mesmo no site de domínio público, né, no domínio público, e em outros sites para que vocês possam realizar as suas leituras. E, lógico, enriquecimento de conhecimento, né? Nessa primeira aula, vamos falar sobre as origens do pensamento sociológico, os conceitos, o processo histórico desse pensamento. E no final da aula, nós esperamos que você seja capaz de identificar aspectos básicos da evolução do pensamento social, compreender a origem do pensamento social, entender o caráter social dos diferentes movimentos da educação, ou seja, procuraremos entender sobre o movimento que surgiu a sociologia como ciência no mundo e no Brasil. Olhe bem, a gente vai fazer como se fosse uma retrospectiva histórica da questão da sociologia no país, ok? A sociologia surgiu no momento em que tanto a Europa quanto a América passavam por intensas transformações, tão intensas que ficou conhecida como a Era das Revoluções. Mas, Era das Revoluções? O que será isso? Sim, vejamos quais foram essas revoluções. A Era das Revoluções, nós tivemos a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Revolução Burguesa e a Revolução do Conhecimento. Essas revoluções foram impactantes para o surgimento da sociologia como ciência. Olha que coisa interessante, gente. Mas daremos um enfoque maior à Revolução Industrial, que foi o resultado de um processo que vinha se delineando desde o renascimento comercial e urbano na Europa. Ela não surgiu da noite para o dia, não é mesmo? Lembrem-se que o sistema político e social que antecedeu o capitalismo foi o sistema feudal. Vocês estudaram isso no ensino médio, estão lembrados? E esse sistema feudal, que estava estruturado em feudos e na revolução servil de senhores feudais e servos. Com o passar dos tempos, esse sistema foi se desagregando, dando origem à civilização capitalista, que é a que conhecemos atualmente. Nesse processo evolutivo, a manufatura teve um papel importante. O que é manufatura, então? Estão lembrados dessa questão? Bem, gente, manufatura é o que se denomina por uma atividade produtiva artesanal e manual. Ou seja, todas as atividades realizadas pelo uso de força física, talvez com a ajuda de alguns instrumentos rudimentares ou máquinas simples. Entenderam? Dependendo da escala, grupos de artesãos podiam se organizar e dividir em algumas etapas do processo. Mas, muitas vezes, o mesmo artesão cuidava de todo o processo, desde a obtenção da matéria-prima até a comercialização do produto final. Olha que trabalheira! Esses trabalhos eram realizados em oficinas nas casas dos próprios artesãos. E os profissionais da época dominavam muito, se não todas, pelo menos algumas etapas do processo produtivo. A Revolução Industrial foi a transição para novos processos de manufatura no período entre 1760 a algum momento do período entre 1820 e 1810. Ou seja, a partir do século XVIII, início do século XX, a transformação incluiu a transição de métodos de produção artesanais para a produção por máquinas, a fabricação de novos produtos químicos, novos produtos de produção de ferro, maior eficiência da energia da água e o uso crescente da energia a vapor e o desenvolvimento das máquinas e ferramentas, além da substituição da madeira e de outros biocombustíveis pelo carvão. A Revolução teve início na Inglaterra e em poucas décadas se espalhou para a Europa Ocidental e os Estados Unidos. Portanto, a Revolução Industrial modificou decisivamente o cenário socioeconômico da época. Como vocês podem imaginar e ver na imagem, a máquina a vapor nas fábricas da Europa. Né? Vocês viram aqui no slide que nós temos algumas situações
né, de máquinas a vapor, não é isso? Para que a Revolução Industrial fosse alcançada. A Revolução Industrial se caracterizou por um conjunto de transformações. A energia física, humana, braçal, transformada por energia mecânica. No caso, o vapor e o motor, ok? Atualmente, você consegue imaginar uma sociedade sem máquinas? Imagine, gente, se nós estivermos aqui sem nenhuma máquina, como que seria? Pensem aí, né? Do ponto de vista social, ocorreram algumas configurações. Imagine, com o surgimento da fábrica, a produção passa a ser controlada pelos donos dessas fábricas, não é? A produção em larga escala exige uma nova organização do espaço. E esse espaço é o espaço de produção, onde ocorre a divisão dos trabalhos. Os trabalhadores perderam o controle do processo produtivo, uma vez que passaram a trabalhar para um único patrão, na qualidade de empregados ou operários, perdendo a posse da matéria-prima, do produto final e do lucro. Olha, gente, como que a Revolução Industrial veio transformar a vida dos trabalhadores. Esses trabalhadores passaram a controlar máquinas que pertenciam aos donos dos meios de produção, os quais passaram a receber todos os lucros. Assim, como o dono da fábrica passou a controlar a produção, o tempo e salário, praticamente a vida do trabalhador, que passava até 16 horas de trabalho seguido nas fábricas. Então, ele controlava tudo, além do dinheiro, da fábrica, da vida do trabalhador. São novas relações que se estabelecem. No quadro, vemos manufatura que irá ser substituída pela fábrica com produção em longa escala, ok? Isso promoverá a burguesia, ficará mais fortalecida, não é? E essa burguesia é detentora dos meios de produção que se enriquecerá cada vez mais, potencializada pela divisão social do trabalho, que contava com a farta mão de obra barata e superexplorada. Nesse contexto, a burguesia fortalecida economicamente para obter o poder político era só uma questão de tempo. Ora, se a burguesia já estava enriquecida, não é? Poder político, para ela, era questão de tempo. Como já disse, a Revolução Industrial teve por berço a Inglaterra, pois essa nação se reunia com acúmulos de capitais, mão de obra disponível e prática do pensamento liberal, nas jazidas de carvão, né? Então, nós temos todas essas condições favoráveis à Inglaterra para o surgimento dessa Revolução Industrial. Eles tinham um grande acúmulo de capitais, ele tinha mão de obra disponível, o Estado era um Estado liberal e tinham grandes jazidas de carvão. O setor agrícola, com a aplicação de novas técnicas, teve a sua produtividade aumentada e a revolução dos transportes contribuíram igualmente para o êxito, ou, como prefere dizer alguns estudiosos, a expulsão rural, que é o deslocamento em massa da população rural em direção às cidades. Isso fez o campo esvaziar-se, né? E as cidades, então, foram se constituindo e foram inchando, o que possibilitou a farta mão de obra barata, tão favorável aos capitalistas. Então, com essa acelerada industrialização e urbanização, o que temos? O aumento da prostituição, o aumento do alcoolismo e mais criminalidade. A sociedade, então, passou a ser um problema, um objeto que precisava ser investigado e modificado. Gente, olha que coisa, sistema muito conhecido por nós, não é mesmo? Pois este processo tem se agravado no decorrer dos tempos. A introdução das máquinas na produção agrícola promoveu a verdadeira revolução. O intensivo uso da maquinária agrícola proporcionou maior produção de alimentos. Ao mesmo tempo, expulsou milhões de pessoas desse espaço. Cada vez mais, temos menos pessoas no campo. Os problemas ambientais cresceram assustadoramente. As cidades foram inchando. Para o capitalista, isso foi ótimo, não é? Pois aumentava-se a reserva de mão de obra
que lhes possibilitava aumentar suas exigências. As cidades foram inchando e para o capitalista isso foi ótimo, pois aumentava-se a reserva de mão de obra, que lhes possibilitava aumentar suas exigências. Pôde-se pagar menos, não é? Caso o empregado não aceitasse aquelas condições, ele teria uma fila de pessoas para escolher e isso, logicamente, iria aumentar a superexploração da força de trabalho, da mão de obra, pagava-se menos e aumentavam-se os lucros. Simples assim, né? Como a gente vê, os grandes patrões das grandes fábricas, eles recebem muito, eles têm grandes lucros, mas pagam pouco salário, né? Vejamos, então, no esquema a seguir, as principais consequências da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, então, nós temos as situações econômicas, nós tivemos o fortalecimento do capitalismo, o crescimento econômico, o trabalho assalariado, mudança do centro econômico do Mediterrâneo para o norte europeu. Depois nós tivemos, lógico, a primeira etapa do século XVIII, a tecnologia, ferro e vapor. Setores de destaque foi o setor têxtil, a siderurgia agrícola e a situação da produção de alimentos. Qual foi a localização, então, dessa primeira etapa da Revolução Industrial? Na Europa Ocidental, Inglaterra, Bélgica e França. Ok? A segunda etapa, que é o século XIX, a tecnologia, então, começou a se reforçar a partir do aço, do petróleo e da eletricidade, né? Isso no século XIX. Quais foram os setores de destaque? O setor da petroquímica, da metalúrgicas e o setor de automotivos. Qual foi o local de destaque? A Europa, os Estados Unidos e o Japão, não é? Bem, nesse primeiro momento, nós temos algumas consequências da primeira etapa. Quais foram elas? Primeiro, as consequências sociais, as consequências ambientais, as consequências políticas e as consequências econômicas. Ok? Quais foram, então, as consequências econômicas, como eu já havia iniciado com vocês? Nós tivemos o fortalecimento do capitalismo, o crescimento econômico, o trabalho assalariado, né? Então começou-se a pagar salário para os funcionários, mudança do centro econômico do Mediterrâneo para o norte da Europa. Olha, nós temos tantas situações que as questões políticas, nós tivemos o surgimento de teorias opostas ao capitalismo, né? E essas teorias, elas vieram, então, para desenvolver as ideias do liberalismo econômico. Já as consequências sociais, quais foram elas? O êxodo rural e urbano, né? As pessoas começaram a sair do campo, onde estavam trabalhando, onde cultivavam as coisas para a sua alimentação e começaram, então, a inchar as cidades, né? Então, a urbanização. Então, nós tivemos aí o surgimento da classe operária, o enfraquecimento dos laços familiares, porque as pessoas deixavam suas famílias na zona rural e iam para as cidades para trabalhar nas grandes fábricas. Mas, a partir daqui, nós tínhamos, então, nesse momento, a seguinte situação. Muitos operários, né, e a mão de obra, então, cada vez mais barata. Como consequências também nós tivemos as situações ambientais. Por que as situações ambientais? Por causa da poluição, né? Nós tivemos a poluição dos recursos hídricos e do ar. Explorava-se muito a questão da natureza, né? E jogava-se, as fábricas não tinham filtros, poluía-se muito o ar. Então, diminuindo muito a qualidade de vida das pessoas. E uma maior extração de matéria-prima da natureza. Analisar essa sociedade capitalista, que se desenvolve a partir do século XVIII, é o que propõe a sociologia. Nesse sentido, a autora da discussão sobre a sociologia da educação, a Maria Amália Cunha, 2010, diz que a sociologia nasce e firma-se como uma tentativa de compreensão de situações novas criadas pela, então, nascente da sociedade capitalista. Vocês estão me entendendo? Vocês estão acompanhando o raciocínio?
né? Se vocês não estiverem entendendo, pode parar um pouquinho, discutir aí entre os colegas com o tutor presencial, que vai dar tudo certinho, né? Continuando, pessoal. A Maria Amália Cunha vem esclarecer o conceito de sociologia e a mesma diz que a sociologia diz respeito a um conjunto de conceitos, de técnicas e de métodos de investigação produzidos para explicar a vida social. É também uma ciência que busca a compreensão e a transformação do real. Cunha, 2010, página 1. Os sociólogos, então, têm se desdobrado para estudar essa sociedade capitalista nesses 4 séculos. Imagino tanto que já discutiu-se, escreveu e o que ainda falta para ser estudado, analisado e produzido. O século XVIII foi também marcado pelas ideias iluministas, sendo conhecido como o século das luzes, o iluminismo. Século XVIII, o século das luzes, o iluminismo. O século XVIII também foi marcado pelas ideias iluministas, sendo conhecido como o século das luzes. Então, o que foi o iluminismo? Como veio, a lâmpada simboliza a ideia de uma elite intelectual europeia do século XVIII que defendia o poder da razão para reformar a sociedade e o conhecimento herdado na tradição medieval. Os fatos, fenômenos que deveriam ser explicados à luz da razão e não com uma explicação religiosa, é bom lembrarmos que nesse período ainda se sentia o peso das concepções religiosas tão presentes na Idade Média. Se vocês pegarem aí a questão do Lutero, da Revolução, lembra disso, gente? Da Reforma Luterana? Vamos ver isso no filme. Tem um filme muito interessante que chama Lutero, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre isso. Assim, o poder da razão precisaria predominar e ser o guia para a interpretação de episódios humanos com vistas à reorganização do mundo, superando o antropocentrismo no primeiro momento, já que suplantava o teocentrismo. Viram aqui? O teocentrismo e antropocentrismo, né? Então, é a pergunta, distinguia-se teocentrismo e antropocentrismo. O que é o teocentrismo e o que é o antropocentrismo? Então, como vem na imagem, o teocentrismo, o radical grego, theos, significa Deus, e kentro, ou centro, isso é, Deus como centro do mundo. Então, nós temos aqui Deus como centro do mundo, né? Na Idade Média, tudo girava em torno de Deus. Judaico-cristão, não o Deus dos filósofos. As pessoas eram controladas pela religião. Diga-se, o catolicismo. A religião marcava um modo de desenvolver da sociedade. E o antropocentrismo tem significado contrário ao teocentrismo. O radical grego, antro, pós, que significa humano, e kentro, centro. Portanto, é uma concepção que considera que a humanidade deve permanecer no centro do entendimento humano, diferente do teocentrismo, ok? Isto é, o universo deve ser avaliado de acordo com a sua relação com o homem, sendo que as demais espécies, bem como tudo mais, existem para servi-lo. Isso pode parecer até uma bobagem, mas atualmente que temos um culto exacerbado ao individualismo, mas naquela época foi uma revolução. A mentalidade renascentista rompeu com a visão de mundo onde a religião ocupava-se o centro de todas as questões, que é o teocentrismo. Mas para os humanistas, o centro de toda e qualquer pesquisa deveria ser o próprio ser humano, o antropocentrismo, e não a religião como acontecia anteriormente. Como resultado imediato, a igreja deixou de ser vista como aquela que tinha as respostas para todos os problemas da vida e, consequentemente, da sociedade. Com suas estruturas ideológicas abaladas, a Igreja Católica perdeu muito do seu poder. E o seu poder político, e por incrível que possa parecer, também perdeu muito do seu prestígio, mesmo no meio religioso, pois novas interpretações, principalmente humanistas, sobre religião, passaram a surgir.
principalmente após a Reforma Protestante. No decorrer do tempo, a Revolução e o racionalismo e a Revolução Científica foram acentuando essa tendência. Com tamanha confiança, o homem desse século deixa de sacralizar a natureza, tornando-a objeto de pesquisa no campo do conhecimento científico. A partir do século XIX, com o aparecimento do positivismo, esse pensamento se acentuou ainda mais a partir das ideias de Auguste Comte, que defendia abandonar qualquer vestígio de religiosidade e emoção no âmbito do método científico. Quem foi Auguste Comte? Você sabe me dizer? Bem, gente, Auguste Comte, de 1798 a 1857, ele foi considerado o fundador da sociologia. Nasceu na França, em Montpellier, e foi o precursor da sociologia, considerado também o fundador dessa ciência. Estudou em Paris, na Escola Politécnica, mas regressou a Montpellier, onde concluiu seus estudos na Faculdade de Medicina. Mas, apesar de sua formação politécnica, foi um filósofo, escritor e professor de matemática, além de secretário de Saint-Simon, 1760 a 1825, um dos socialistas utópicos que influenciou sua obra. Suas ideias envolveram uma filosofia da história com uma teoria evolucionista, a lei dos 3 estados, a sociologia. Comte foi um dos precursores da sociologia e é considerado também o fundador desta ciência, a qual ficou definida como física e social. Pode-se dizer que ele foi quem plantou as ideias da filosofia. Ele inicia um trabalho de Émile Durkheim, dando prosseguimento. De acordo com Paulo Mackenzie, na obra Sociologia da Educação, Introdução ao Estudo da Escola no Processo de Transformação Social, 2002, nós temos que, na visão de Comte, o conhecimento era positivo quando edificado na observação, mas em observação orientada por um método. Comte definia 2 tipos de observação, a empírica e a positivista. A observação empírica era considerada por ele de natureza vulgar, na qual os fatos são simplesmente observados, sem se relacionar com os demais fatos. A observação positiva devia seguir algumas regras, entre elas selecionar, desmembrar, relacionar, comparar, medir e estabelecer similaridades e estudar o todo. Perceber as repetições e, por último, estabelecer leis que possibilitem a previsão de movimentos, regularidade e comportamentos futuros do fato estudado. Pode-se dizer que a corrente filosófica que afirma o único conhecimento verdadeiro é o conhecimento científico, baseado nos fatos da experimentação. Essas ideias, pessoal, produzem o chamado cientificismo. Essa visão, considerada como reducionista, sustenta no pressuposto que a ciência e suas leis constituem o único conhecimento válido, referido na observação, experimentação e matematização do seu objeto, e aplicável não só às ciências naturais, mas nas diferentes áreas, entre elas as ciências humanas. Além da ideia reducionista, traz também o que se denominou de determinismo, ou seja, ele biológico, geográfico ou histórico, que se atribuía ao comportamento humano as mesmas relações invariáveis de causa e efeito que presidem as leis da natureza. Quem disse isso foi Aranha, em 1996, na página 139. Isso ocasionou, posteriormente, uma dificuldade nas ciências humanas, pois as leis naturais não dão conta de responder às demandas da necessidade da pesquisa no que refere ao comportamento humano, não é mesmo? Até desenvolver outros métodos de pesquisa, que vocês provavelmente verão em metodologia científica ou iniciação científica. Na sociologia,
as visões dos estudiosos, os teóricos, dão origens às diferentes tradições sociológicas ou distintas sociologias. Visões que refletem as contradições do sistema capitalista e os interesses antagônicos que as caracterizam. Assim, o pensamento sociológico positivista apresenta teorias que analisam com otimismo o capitalismo e também teorias identificadas com os valores e os interesses das classes hegemônicas, apresentadas como se fossem representativos da sociedade, no conjunto dessa sociedade. Essa visão sociológica, que desenvolveu suas explicações em defesa da ordem instituída pelo capitalismo, representa um pensamento conservador, que encontrou abrigo no pensamento positivista, que tinha como uma de suas preocupações a ordem e o progresso da sociedade. Vocês estão entendendo, pessoal? Se tiverem dúvida, vão anotando para depois a gente discutir isso nos fóruns, na nossa sala virtual. Tanto que o lema do positivismo era amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Essa corrente influenciou o movimento republicano no Brasil. As reformas educacionais de Benjamin Constant, a separação da igreja entre o Estado e tantas outras. Outra grande influência e referência do iluminismo foi o pensamento de Descartes. René Descartes foi um filósofo fisiologista e matemático francês, nascido em 31 de março de 1596, contemporâneo de Galileu e Pascal. Considerado o pai do racionalismo, defendeu a tese de que a dúvida era o primeiro passo para se chegar ao conhecimento. O esteio da filosofia de Descartes pode ser resumida por sua famosa frase em latim, cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Este foi o primeiro a levantar a doutrina do dualismo corpo-mente, a propor uma sede física para analisar a mente e a maneira como ela se interrelaciona com o corpo. Portanto, se discutiu temas importantes para as neurociências, que vieram a dominar os 4 séculos seguintes, tais como a ação voluntária e involuntária dos reflexos, a consciência, o pensamento, as emoções e assim por diante. Então, pessoal, para terminar, vamos retomar brevemente o movimento do iluminismo. Nós temos, então, o iluminismo, ou ilustração, foi influente o movimento cultural, científico, filosófico e político, que teve suas origens ainda no século XVII, em função da revolução científica possibilitada pela pesquisa efetuada por nomes como René Descartes, Isaac Newton, e progresso científico possibilitado pela Revolução Industrial, o parlamentarismo inglês, que possibilitava maior autonomia à classe burguesa, tanto nos aspectos econômicos como nos aspectos políticos e culturais, culminavam o movimento que se desenvolveu nos anos 1700. São qualificados com o século das luzes, ou iluminismo. Esse movimento tecia ardentes críticas ao antigo regime feudal, absolutismo monárquico, sociedade de ordens sociais e intolerância religiosa. Defendia o progresso, a primazia da razão, defesa do liberalismo político, a separação entre igreja e Estado e a liberdade de crença. Tudo isso promovia a desagregação do antigo modelo político e econômico ainda reinante. Enfim, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. Para melhor direcionar as discussões, deixo aqui para vocês uma questão para vocês pensarem e discutirem entre vocês. Diante do que foi estudado, em qual contexto social, político e econômico surgiu a sociologia? Qual a importância dessa ciência para a sociedade? Não se esqueçam dos estudos da apostila. Bem, pessoal, vamos rever então essa situação dessa questão, né? Qual o contexto que a sociologia surgiu? Lembra como a gente estudou sobre a questão das grandes reformas?
né? Da exploração das pessoas, da chegada, da implantação do capitalismo e também das reformas religiosas, foi nesse contexto que a sociologia surgiu, né? E a importância da sociologia é para que a gente possa estudar, conhecer um pouco mais as sociedades que estão postas aí. Porque nós não temos só a sociedade brasileira, nós temos diversas sociedades em todos os contextos mundiais, ok? Fiquem agora, então, com a mensagem da Mafalda. De tanto poupar em educação, ficaremos ricos em ignorância. Tudo de bom para vocês. Até a próxima aula.